Prontinho, já voltamos aqui. Olha, eu tô com a Ellen e nós estamos falando sobre técnicas, né, especiais ligadas à fisioterapia, né, mas são até sugestões mesmo e orientação principalmente sobre os riscos, né, da atuação de profissionais não especializados, né, e muitas vezes as pessoas não buscam, não se orientam, não se informam a respeito dessa formação, né, Ellen, que nós estávamos falando no bloco anterior. E principalmente sobre modismos, né? Então existem muitos modismos ligados à área da saúde, ao bem-estar, e hoje com a popularização da informação, aí você tem um exemplo que você vai mostrar pra gente, que fez muito sucesso nas Olimpíadas e hoje é uma febre, né? As pessoas acham que podem usar assim aleatoriamente. Exatamente. Então, assim, o kinesiotaping, na verdade, ele foi introduzido há mais de 40 anos, né? Década de 70, né? Na verdade. E se difundiu no Brasil mesmo, agora a partir das Olimpíadas, né? De 2012, que todo mundo começou a chegar nos consultórios perguntando a respeito disso daí. Então, na verdade, isso daqui é uma bandagem elástica, tá? Aqui você consegue controlar a tensão do adesivo. Não sei, acho que deu sim para ver em casa, né? Então, de acordo com o objetivo do terapeuta, é que ele vai tensionar mais ou menos isso daqui. Tá? Então, na verdade, essa bandagem, ela vem num rolinho, né? Eu já trouxe cortada por conta do nosso tempo, e você vai cortar de acordo com o objetivo e a região que você vai tratar. Já começa por aí, né? Rodou, exatamente. Assim. Rodou outro dia uma reportagem nossa, no Correio Marilhense mesmo, a respeito do kinesiotaping. Muitas pessoas nos ligaram. Será que eu consigo ir falando aqui sim, por favor, e mostrando? Vamos lá, Muitas pessoas nos ligaram perguntando se existia a possibilidade, né, de utilizar só a aplicação do adesivo. Isso daqui, Lenisa, a gente usa como um complemento à nossa técnica. Uma região, por exemplo, o paciente que já chega pra gente com muita queixa de cefaleias tensionais. Então eu faço todo o tratamento dele e aí eu mando ele para casa com o adesivo, porque esse adesivo, ele... Roda só um pouquinho aqui pra mim. É só para dar uma sequência no que você já está fazendo. Exatamente. Se o meu objetivo é realmente... É que ela tá com o cabelinho aqui meio curto. Então eu venho, eu estiro a região onde eu vou colocar e deixo a ponta. Venho pro outro lado. A ponta não pode estar estirada de maneira alguma, Lenisa, porque senão vai descolar com facilidade o adesivo, né? A gente até... Roda só um pouquinho aqui assim pra mim. E aí, dependendo do caso, do nível de queixa, né, de dor... Eu venho aqui depois, aqueço, tá? Toda essa bandagem. Ela em posição natural, eu colo as pontas. Poderia, dentro desse objetivo, ainda vir com uma outra bandagem aqui. É um outro método de aplicação. Sabe o que eu acho? Que as pessoas confundem muito, que a gente estava até falando aqui no intervalo, com aquele... Porque, na verdade, não é o medicamento, como se tivesse um medicamento. Não tem medicamento nenhum. Aquele na verdade, plastro, né, que as pessoas usavam e usam muito, então a pessoa confunde. Fala, vou colocar isso onde eu estou sentindo dor, e aí vai liberar lá um medicamentozinho, qualquer coisa, e vai melhorar. Não tem medicamento nenhum, Lenisa. Aí eu coloco aqui, tá? Então tudo, existem posições fisiológicas que a gente pede para o paciente entrar. Tudo isso daqui é conhecimento da anatomia e da biomecânica do músculo que proporciona, né, colar esses adesivos. E existem várias técnicas de aplicação, então eu posso relaxar uma musculatura, como eu posso estimular uma musculatura, eu posso drenar um edema local. Né? Eu também posso imobilizar uma articulação, mas permitindo pouco movimento, ao contrário das bandagens que eram feitas antigamente com o esparadrapo. Né? Então, assim, é uma técnica muito legal, os pacientes têm, assim... gostado, né, aprovado os resultados, mas foi como eu disse, é uma técnica complementar. Né? O que eu acho muito importante, isso daí é um dos maiores objetivos do IUCEF, Lenisa, é que o profissional tenha uma formação ampla e heterogênea, né? Não sair da faculdade, fazer uma única especialização e atuar simplesmente como se aquela técnica fosse maravilhosa. Porque limita muito limita o potencial, demais, né? Exatamente. Então, hoje em dia, a gente fala muito bem da osteopatia, da terapia manual, porque ela agrega
pega um conjunto de técnicas, né, com o intuito de cada técnica ser destinada a um tecido. Quando essa é contraindicada, nós temos uma outra alternativa, né? Então, assim, é isso que eu acho que o profissional tem que buscar. Ele tem que ter mesmo um parâmetro exatamente. Claro, as ferramentas, né, mais adequadas a partir desse conhecimento da especialização. Exatamente. Uma outra técnica que faz parte da osteopatia e às vezes até pouco conhecida, é que eu deveria estar nas costas dela, mas eu vou fazer assim para o público ver melhor, tá? Então vamos supor que eu tenha aqueles pontos, gatilhos, principalmente na região de supraespinhoso, que é muito comum, né? Então eu venho com esse spray, esse daqui é um spray de gelo, onde eu posso colocar sob tensão. Coloca esse braço aqui assim, ó, para trás para mim. Eu coloco o músculo no seu estiramento maior e venho com esse spray. E ele é gelado, certo? Eu faço várias vezes esse caminho e aí depois eu venho e estiro. Tá? É uma técnica também muito eficaz. Então, quando você resfria, você manteria o relaxamento e o comprimento do que você ganhou com o stretching. Então é isso que eu te disse, Lenisa. Se ela se deitar aqui um pouquinho, a gente pode tentar também utilizar. E isso é interessante a gente frisar aqui também, né? Porque cada caso é um caso. E, mais uma vez, chamar a atenção, né, para essa preocupação da avaliação mesmo com o paciente. Porque muitas vezes ele já chega, né, num estado de muita dor, né, transtornado, porque a gente só procura a hora, muitas vezes... Na verdade, o que chega pra gente é isso, transtornado. Já tomou tudo que você possa imaginar. Porque é um hábito terrível que a gente tem. Lenisa, uma coisa importante dizer, principalmente pro pessoal que está em casa, o tratamento da coluna, ele tem que ser um tratamento para você realmente recolocar essas partes no lugar, tá? A lesão da coluna é uma lesão mecânica e só através de um tratamento mecânico é que você vai restituir a função. Então, pouco importa você ficar, às vezes a interação medicamentosa, ela é muito importante, principalmente no período agudo. Nós temos toxinas nessa região, né? Mas para restituir aquela biomecânica daquela estrutura, você precisa se destinar a esse tipo de tratamento. Porque o medicamento, passado o efeito, principalmente aqueles, né, medicamentos para dor mesmo, relaxante muscular, essas coisas, passou o efeito, volta tudo. E chega uma hora que nem mais efeito faz. E vai prejudicando outros você órgãos. me perguntou a questão do que o paciente precisa, o que procurar. Na verdade, eu acho que assim, um problema ortopédico, o primeiro médico é o médico. Ele que vai ter que chegar ao diagnóstico clínico, tá? Não que o paciente não possa nos procurar, nós temos ferramentas de avaliação, mas o mais interessante é a gente trabalhar em equipe. E né? que, na verdade, também o contrário pode acontecer. De repente, o paciente chega para você e você automaticamente já encaminha, porque, né, já vai perceber que não tem um acompanhamento, e aí você, né, dentro da sua ética profissional, vai dizer, olha, corre para o médico, para esse especialista, né, e aí sim o trabalho acontece. E outra, a nossa profissão, como todas elas, tem limitações, claro. né? Tudo que a gente resolve. Existem pacientes que chegam num estado tão avançado que é cirúrgico, né? Não tem o que fazer. Mas assim, eu acho que, tanto, por exemplo, na cirurgia, na laminectomia, cirurgia de hérnia de disco, mesmo que o paciente não tenha feito esse trabalho antes da cirurgia, ele vai ter que fazer depois. Entendeu? Claro que tem todo o período, né, do pós-operatório, que algumas técnicas realmente estão limitadas, mas é interessante que ele altere a biomecânica dessa região onde ele operou. Para não sofrer Para não voltar a ter o mesmo problema. Né? A laminectomia, ela também deixa uma cicatriz, uma aderência. Então, o nosso objetivo é isso, eliminar essas aderências, eliminar essas cicatrizes. Outra técnica muito legal, né, que também vem sendo difundida com maior frequência no Brasil, é a crochetagem, né, uma técnica desenvolvida por Cyriax também, porque ele tem a massagem transversa profunda e tem esses crochês que a gente vem aqui. Qual que foi o intuito dele? Criar o gancho onde o nosso dedo não consegue tracionar a musculatura, tá? E o gancho também, realmente, para alguns tecidos, Lenisa, ele é muito interessante. O que eu quero deixar, o que eu quero frisar... É tão simples, mas genial, né? Você vê e outra, a gente não vende, né? Hoje o Youssef, esse daqui é um gancho do último curso que eu fiz com um francês. Então tem 5 ganchos, cada cabeça é destinada a um grupo muscular, né? Mas hoje o Youssef a gente tem esse curso também. E nós temos os nossos próprios ganchos desenhados, né?
pela nossa equipe, então assim, é muito interessante. Então a gente já tem, as escolas têm um consenso geral de não vender essa ferramenta, só vende exatamente para quem faz o curso, porque senão acaba que a crochetagem se torna uma técnica dolorosa e ela não é dolorosa e acaba entrando no desuso, caindo no desuso. Vai banalizando, né? Exatamente. E até um desserviço, né? Porque ao invés de uma técnica informar, que é interessante acaba aí caindo porque o profissional não consegue executá-la. Já mesmo no contexto das aderências e fibroses e tudo mais, e até cicatriz, nós também temos essa ferramenta que é uma ventosa usada convencionalmente pela medicina tradicional chinesa. Mas a gente não usa, Lenisa, com esse objetivo de meridianos e tudo mais, né? Na verdade, o nosso objetivo é realizar uma pressão negativa no tecido, que porventura perdeu a sua capacidade de deslizamento, né? Só que aqui eu tenho que passar alguma substância para deslizar. Só mais para o pessoal ter realmente uma noção. E eu consigo descolar, né, esse tecido, vamos colocar assim. Então eu venho aqui, eu sugo o tecido para o interior do copo e eu utilizo tudo isso daqui em deslizamento. E assim eu consigo liberar aderências e fibroses. Então é isso que é importante. A gente hoje tem o quê? Muitas técnicas, Lenisa, mas muitas técnicas. Isso daí é coisa para vários programas. Exatamente, né? Porque também, né, na medida em que você voltar aqui, e a gente torce para que você volte, a gente pode ir fragmentando e associando mais, especificando, né, com problemas, como a gente falou aqui. Então, são diversos os problemas e a gente não tem nem como dimensionar, né? De repente, o que eu achei muito interessante logo no início que você disse, que não necessariamente na coluna, né? Eu posso não ter dor na coluna, mas ter um problema, um reflexo em outro ponto do corpo, né, cuja origem é a Exatamente. coluna. Outra coisa que a gente trabalha muito é a região das vísceras, Lenisa. A víscera tem uma capacidade extrema de perder a mobilidade e a motilidade, ou seja, a motilidade relacionada muito mais com a função dela, né, e a mobilidade de uma víscera em relação à outra, por conta de aderências. Né? Então, assim, a osteopatia visa muito o trabalho visceral, porque as vísceras acabam repercutindo na coluna, como uma disfunção osteopática na coluna repercute na região visceral. Assim como enxaquecas e tudo mais, às vezes a pessoa acha que é alguma coisa. Existem várias causas para enxaquecas e cefaleias, mas grande parte delas estão relacionadas à tensão, né? Como mesmo que não foram ocasionadas pela tensão, vai provocar a tensão do segmento. Então, de um ponto ou de outro, você acaba ajudando, né, minimizando esse problema e até depois, futuramente, né, dependendo da disciplina e do seu paciente, chegar a uma vida com mais qualidade. Exatamente. Né? Nosso objetivo é esse, não é curar nada, existem algumas alterações que realmente a gente consegue zerar no paciente, mas o objetivo é isso, é o paciente ter qualidade de vida, ter bem-estar, né, porque conviver com dor realmente não é algo fácil, e é isso, cada dia a nossa busca está atrás de técnicas que promovam um resultado rápido e duradouro. E sem dor. Que é isso sem que você dor. veio frisando exatamente. aqui. A gente o profissional qualificado, né, ele vai ajudar, vai eliminar essa dor e não provocar, né, para a pessoa sair do espaço, né, onde estava sendo atendido com mais dor do que chegou. Não, Aí a tendência é você sair muito melhor. Existem alguns tecidos que ficam mais sensíveis, doloridos, né? Por exemplo, o ponto gatilho de dor. É impossível você apertar e não doer. Claro, só que a gente vai buscando o silêncio neurológico até que fica uma situação confortável para o paciente. Mas assim, não é tudo que é indolor, mas existem coisas na osteopatia que a gente realmente não pode provocar dor.